Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Café com Ações. Saúde! O Café com Ações foi criado com a finalidade de compartilhar com vocês um pouco do meu modus operandi de selecionar as matérias mais relevantes para as minhas estratégias de investimentos. A gente precisa se afastar do ruído, há muita informação sem sentido e sem utilidade prática para nós enquanto investidores, que apenas desviam a nossa atenção das coisas que realmente são importantes. Portanto, a gente precisa aprender a fazer isso, a separar as informações que realmente importam para nós enquanto investidores. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração, consultor na área empresarial, criador do canal Viver de Renda e agora também do canal Café com Ações. Seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. O café é uma das bebidas preferidas do brasileiro. E aqui a gente sempre está falando sobre os cafés arábicas, os cafés especiais. São os cafés de qualidade. Então procure esse tipo de café especial, seja na internet, seja em cafeterias, e conheça esse mundo novo que tenho certeza que vocês vão adorar conhecer essa nova realidade. Um mundo novo de sensações, de aromas, cafés muito diferenciados do que a gente está acostumado a encontrar nas gôndolas dos nossos supermercados. Vamos falar aqui nesse nosso resumo, do dia de hoje sobre algumas notícias que me chamaram a atenção. A primeira delas no canal Bloomberg, falando sobre países com rápida distribuição de vacinas estão fortalecendo suas moedas. A Bloomberg pesquisou os 5 países que lideram o combate à Covid-19 com relação à vacinação da sua população e 4 deles registram ganhos em suas moedas em relação ao dólar no mês de janeiro. Então a conclusão é essa, quer dizer, quanto mais rápido você vacina a sua população, mais rapidamente a sua economia reage e mais rapidamente a sua própria moeda adquire valor comparativamente ao dólar americano. Tá? Então essa é uma tendência já verificada do efeito da vacina em relação às economias e às moedas. Por outro lado, o atraso em vacinar pode retirar valor da economia. Né? Então uma consultoria no Brasil, a LCA, ela fez um estudo dizendo o seguinte, que caso 70% dos brasileiros fossem vacinados até agosto, a economia poderia crescer esse ano 5,5%, se 70% dos brasileiros fossem vacinados até agosto. A lentidão e desorganização na vacinação pode gerar uma redução de pelo menos 2 pontos percentuais do PIB em 2021. Esses cálculos foram feitos pela consultoria LCA. Se a vacinação atingir o patamar apenas em dezembro, que hoje é considerado uma hipótese otimista, o crescimento do PIB deve ficar entre 3% e 3,5%. Isso vai representar vamos dizer assim, um impacto na economia da ordem de 150 bilhões de reais, que deixarão de ser movimentados face à manutenção ainda das restrições por conta da Covid. O presidente do Banco Central, por sua vez, ele deu uma declaração essa semana, o Roberto Campos Neto disse que a vacinação em massa da população brasileira é uma luz no fim do túnel e que pode sim ajudar a retomada econômica para que ela aconteça mais rápido. O Brasil tem uma capacidade alta de vacinação, pode vacinar mais de 5 milhões de pessoas em um dia. A coordenação da vacinação não é algo fácil de fazer, mas achamos que a vacinação é uma luz no fim do túnel, disse Campos Neto em um evento do World Trade Symposium, promovido pelo The Economist. Enquanto o presidente do Banco Central disse que é necessário ainda entender como a vacina é eficaz para as novas variações que surgiram na África do Sul, no Reino Unido, mas que é preciso ampliar a imunização rapidamente. Entre a equipe econômica, ao receio de que a demora em vacinar a população force um novo processo de isolamento social, com novos impactos perversos sobre a economia. Então está aí a visão do presidente do Banco Central.
Outra coisa que chamou atenção no noticiário é a questão do auxílio emergencial, né, que encerrou em dezembro, só que existe uma parcela da população brasileira que é absolutamente dependente desse auxílio emergencial. Existem diversas comunidades, diversos moradores aí de regiões de muitos estados que são absolutamente dependentes desse auxílio emergencial nesse instante, né? Então, o benefício ele se encerrou em dezembro, mas existe um número muito grande de brasileiros vulneráveis e tudo vai depender para uma retomada desse auxílio emergencial por mais alguns meses, talvez desse período aí de janeiro a abril, né, retroativo a janeiro, indo até abril, mas tudo isso vai depender de negociação da equipe econômica com os novos líderes do Congresso Nacional, porque a verdade é que não há recurso sobrando, muito pelo contrário, a situação das finanças brasileiras são muito dramáticas. Então, para tirar dinheiro para alguma coisa, você tem que eliminar de outro lugar. Não existe outra maneira de ser feito isso. Então, tem que ver qual é a disponibilidade do Congresso Nacional em articular congelamento de reajustes, redução de algum tipo de benefício, para canalizar esses recursos para o auxílio emergencial. Vamos aguardar o que é que a nossa política vai dizer, né? Uma informação também interessante que eu queria compartilhar com vocês, saiu no Yahoo Finanças: venda de carros elétricos dobram na Europa em 2020. Né? Essa é uma tendência, estamos falando sobre isso já desde do ano passado, a gente começou a falar sobre essa questão. Esse ano a gente trouxe a valorização da Tesla, né, que subiu nos Estados Unidos 700%. Né? Essa semana estamos falando sobre investir em ações americanas, então vale a pena resgatar a história da Tesla, né? Uma valorização incrível em 2020, 700%. Os BDRs aqui no Brasil da Tesla tiveram um ganho de 900%, então vale a pena estar atento, sim, à economia americana, né? E a venda de veículos elétricos dobraram, no caso da Europa. Os automóveis híbridos triplicaram em 2020, superaram 1 milhão de carros comercializados, o cenário estimulado por medidas nacionais para superar a pandemia e limitar a mudança climática. Foi um total de 538.772 carros elétricos vendidos, e os principais países que lideraram essa alta da venda dos carros elétricos foram a Alemanha, França e Holanda. Os híbridos, 507.059 modelos também vendidos no último trimestre do ano, né? Os dados são animadores e revelam aí uma tendência, né? Revelam aí uma tendência do que reserva o futuro para a indústria automobilística. Em 2020, os modelos a gasolina representaram 47% das vendas de carros utilitários, seguido pelos automóveis a diesel, 28%, os híbridos, 12%, e os elétricos, 10,5%. Então, é uma tendência que está acontecendo e me parece que é uma tendência irreversível, né? Cada vez mais crescerá esse mercado de carros elétricos, em detrimento das outras modalidades, né, de combustíveis que existem aí. Falando sobre isso, uma outra notícia que saiu na Exame é que a Apple está prestes a anunciar um acordo comercial com a Hyundai para a construção do seu carro autônomo, né, que será um carro elétrico também. Então, o projeto Apple Car tem uma estimativa de produção para 2024 inicialmente, pelo que se sabe, mas já se fala que essa data pode ser reduzida, né? Pode ser antecipada em função desse anúncio que vai ser feito de acordo comercial com a Hyundai. Tá? Não poderíamos deixar de falar sobre a Oi. A Oi foi incluída na carteira de Small Caps da Necton para fevereiro. Então, dentre as ações que a Necton colocou para fevereiro, tem a Gafisa, a Guararapes, a IMC, a Oi, a Santos Brasil, a Sequoia, a Sinqia e a Tupi. Então tá a Oi aí são 3, 4,
São 8 ações na carteira de Small Caps, uma delas é a Oi. Cada vez mais a Oi tem aparecido nas carteiras indicativas de bancos e de corretoras, né? Por fim, para finalizarmos o nosso Café com Ações de hoje, a Vale anunciou na quinta-feira o acordo com o governo de Minas Gerais. Vai ter um acordo de reparação pelo desastre de Brumadinho da ordem de 37 bilhões de reais. É um dinheiro que chega para, de alguma forma, punir a Vale pelo desastre ambiental, pelo desastre de vidas, né? Foram 270 pessoas que morreram com aquele desastre e, de alguma forma, serão compensados os impactos ambientais com esse dinheiro que a Vale vai ter que pagar nos próximos anos. Fiquem com Deus, até a próxima, deixe seu like e nos vemos na próxima semana. Tchau!